Mas, enfim, vamos dar, então, início a mais um encontro do nosso grupo de Direito de Família do IDP, hoje contando com a participação especial da professora Simone, professora da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a minha faculdade de origem, que eu sempre me sinto muito feliz em casa. E, Christian, isso é um prazer que a videoconferência está me dando, que sem ela a gente não poderia ter, né? É verdade. E com a participação da nossa membro já do nosso grupo de pesquisa, da professora Roberta, né? Que vão tratar do tema da aula de hoje, né? A professora Simone vai falar da questão da... Como é que foi a divisão, Roberta? Desculpa. Como é que vocês dividiram o tema? Do planejamento sucessório, que é o assunto. Com a professora Simone. Eu nem me atrevo em falar nada nesse assunto. Com a participação do nosso querido professor Christian, que também vive dando palestras sobre planejamento sucessório, nosso professor de Direito Sucessório do IDP, que eu sei que é fera em Direito Sucessório, e eu sempre indico para os meus alunos fazerem a disciplina dele, que hoje é optativa. Então, eu queria inicialmente agradecer imensamente a professora Roberta e a professora Simone. A professora Simone também é líder de um grupo de pesquisa em Direito de Família e Sucessões da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e está nos dando o prazer hoje de falar sobre esse tema, né, interessante, proposto pelo professor Christian, com enfoque de fomentar a pesquisa no nosso grupo de pesquisa. E a professora Roberta, então, depois vai complementar pela questão do planejamento familiar. Então, eu acho que desde logo eu passo a palavra para a professora Simone, que vai desenvolver o seu tema, né? Ela tem um compromisso de horário, então eu já adianto aos colegas que, se ela não puder continuar com a gente e surgirem perguntas, depois encaminhem por e-mail ou por WhatsApp, que a gente encaminha para ela. Então, muito obrigada, professoras, pela participação de vocês, e passo, então, a palavra para a professora Simone. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu quero agradecer imensamente o convite na pessoa da professora Roberta, que hoje compartilha comigo esse espaço. Dizer que eu estou muito contente de estar aqui com a professora Ana e com o professor Christian. O professor Christian que eu já conhecia, mas a professora Ana conhecendo hoje. E quero dizer o seguinte, pessoal, eu preparei um materialzinho para a gente, que é um mapa mental. E aí vocês têm chance de pegar esse mapa mental de duas formas. Quem quiser cadastrar o e-mail lá para receber outros conteúdos, porque sempre que eu tenho uma palestra eu mando para todo mundo que está na lista, pode entrar no link e se cadastrar. E quem não gosta disso, porque fica cheio de e-mail e etc e tal, eu já vou mandar o próprio mapa mental ali no chat para vocês. Então, se alguém quiser se cadastre, fica à vontade. O link é esse aí. E para quem quiser só baixar o mapa mental, ele vai estar já enviadinho ali também, fiquem à vontade. Então, vamos conversar um pouco sobre essa estrutura aí do planejamento patrimonial e sucessório. Quando a gente pensa em falar de planejamento patrimonial e sucessório, o que a gente está falando? A gente está falando de grupamento familiar e de proteção de alguma questão essencial relacionada à família. Alguém vai dizer assim: ah, Simone, mas é só financeiro. Eu posso dizer para vocês que, na minha experiência com esse assunto, o professor Christian provavelmente também tem, se é só uma questão financeira, normalmente não se procura o planejamento. Geralmente, o motivo que leva as famílias a procurar planejamento é alguma questão muito mais delicada do que mera questão financeira. Porque ou os pais têm medo que os filhos briguem, ou os pais têm receio de alguma vulnerabilidade específica. Já tive um caso de um filho preso, um outro caso de um filho envolvido com drogas, um outro caso de uma filha que não tinha se encontrado ainda no profissional, questões de deficiência. Então, assim, nunca é dinheiro só, né? Raramente alguém procura a gente, porque eu quero economizar tributos. Tipo, isso vem na fala inicial, mas aí a gente vai aprofundando as camadas e a gente vai vendo que tem alguma coisa ali. Aí a pessoa te conta toda uma história e depois diz assim: é que eu tenho uma filha que é viciada em drogas, ela já internou tantas vezes, e aí a gente descobre por que então que essa criatura quer fazer o planejamento. Mas vamos lá para o compartilhamento dessa tela. Não se assustem, por favor, porque é um mapa mental, então ele está todo pequenininho, mas a gente vai aumentando, tá? Como que eu fiz a divisão para nós aqui? No meio, botei ali uma referenciazinha do planejamento.
número 1, época, número 2, objetivo, número 3, a anamnese, número 4, as ferramentas e número 5, o momento da revisão. A gente vai começar, gente, pensando um pouco sobre essa ideia da época. Por quê? Quando a gente identifica lá uma ideia de deixa eu ver só aqui que eu tenho que fechar. Quando a gente identifica, em qual momento que a gente está falando dessa família, a gente precisa tomar decisões que digam respeito às situações em vida delas ou a tomar decisões que se projetem para o pós-mortem. E é aqui que o direito de família se integra com o direito sucessório, porque às vezes as pessoas querem resolver tudo em vida, mas elas não conseguem, porque elas não querem os efeitos dessa solução em vida. Ou às vezes o contrário, elas querem determinados efeitos do pós-mortem, só que elas querem já se livrar de certos bens, então elas desejam o pós-mortem, só que elas querem atitudes em vida. Então a primeira coisa que a gente costuma olhar é para como que essa família se estrutura, como que essa família vive, e se essas pessoas têm mais vontade de fazer coisas em vida ou no pós-mortem. E aí eu separei, acho que a professora Roberta depois vai aprofundar um pouco mais, essa ideia de planejamento patrimonial familiar, que é decisão com relação ao pré-união, ao prévio, né? Se eu vou ter pacto pré-nupcial ou antenupcial, se eu vou ter pacto de convivência, ou mesmo no meio da união. Se eu vou ter aqui uma alteração de regime de bens, se nós pactuamos uma coisa quando éramos super jovens e agora já temos 15 anos de casados e aquilo não serve mais. Então, são questões que dizem respeito à família, essa aqui. E pode ser também que as pessoas, além dessa questão de direito de família, queiram planejar a sucessão. E aí, na sucessão, a gente também precisa pensar em atos em vida e atos com projeção ao pós-mortem. Depois que a gente identificou isso, e por que eu coloquei isso em primeiro lugar, vocês devem estar pensando? Porque a depender do que a pessoa quer, a gente não consegue dar para ela. Deixa eu meio que explicar assim. Às vezes as pessoas chegam prontas, com ideia fixa, assim. Eu quero fazer uma holding. Aí tu pergunta, eu gostaria então que o senhor elencasse 5 motivos pelos quais o senhor quer fazer holding. Aí a pessoa não sabe. Aí daqui a pouco ela te conta uma história que o vizinho fez e o cunhado dele também fez. E não que isso seja ruim, porque a força do grupo é muito importante e, efetivamente, quando muitas pessoas começam a planejar a sucessão, isso faz sentido, mas a pessoa nem sabe. Então, conversar um pouco sobre as questões que são em vida e as questões que são por pós-mortem, faz com que as pessoas consigam encontrar os objetivos, porque se eu pergunto para a pessoa por que tu quer fazer planejamento sucessório, ela começa a te dizer um monte de balela que não é verdade. Ela começa a porque eu quero evitar o inventário, porque um monte de coisa que não tem nada a ver com o motivo de verdade. Então, depois que eu conversei sobre a vida e sobre a morte e o funcionamento dessas famílias, aí eu vou para o tal do objetivo. E o objetivo está em vermelhinho, né? Nesses objetivos, o que a gente pergunta para as pessoas, e aí a gente pode perguntar como se fosse um checklist mesmo. Muitas pessoas me procuram para evitar divergências prováveis com o falecimento. Já sabe que os filhos vão brigar, e como já sabe que os filhos vão brigar, quer fazer isso. Outras querem planejar o pagamento da tributação de forma a não onerar a herança. Então, a pessoa tem lá 3 apartamentos e 3 filhos. E aí já quer antecipar isso, ver se pode pagar antes, planejar como que vai fazer esse saldo para cada filho ficar com um bem, por exemplo. Outros querem privilegiar ou precaver-se de determinadas vulnerabilidades específicas. Isso que eu disse ali, né? Usuários de drogas, pessoas com deficiências, pessoas que por algum motivo não conseguem o seu próprio sustento, um filho de fora do casamento, uma filha que não foi reconhecida, mas que já se sabe que quando falecer vai ser problema, um filho que tem toda a tarja para administrar os negócios da empresa, mas que odeia, e a filha é aquela que não é muito tarjada para isso, mas que talvez tenha que assumir. A gente tem N motivos que dizem respeito com a precaução. Outro motivo é a redução de complexidade administrativa. Muitas vezes as pessoas administram os seus bens de forma picadinha.
E aí, talvez, se eu tivesse uma centralização dessa administração, pode ser que reduza a complexidade, porque eu posso ter uma secretária, por exemplo, que secretarie tudo, eu posso ter uma redução desse pipocado de bens. Depois pode ser encontrar consensos possíveis antecipados, gente, porque a gente já sabe que a família é beligerante e que se eu tiver um consenso antes de morrer, a probabilidade deles não brigarem é maior. Minimizar conflitos familiares decorrentes de bens já existentes. Já se sabe que a casa da avó vai dar problema. Já se sabe que aquele campo que tem lá não sei aonde, eu costumo chamar esses de bens mico, que são bens que são, às vezes, muito desejados pelas pessoas, às vezes pouco desejados, às vezes de muito valor, às vezes de muito trabalho, às vezes aquele elefante branco, que é um grande problema se alguém for receber. E aí atrapalha a legítima, atrapalha tudo. Então, a gente, com o objetivo que as pessoas têm para fazer isso, a gente começa a pensar, então, no que nós vamos fazer. E a primeira fase do planejamento de fato, aí está ali no item 3, que é a anamnese. Eu faço uma sondagem diagnóstica mesmo, gente, é de verdade, eu tenho que ver como é que funciona essa família. Primeiro, qual é o objetivo do plano? Já defini com eles lá. Ah, é privilegiar um filho? É deixar uma casa para um filho morar? É beneficiar a tia que mora na França e está quase morrendo? Não sei, cada um vai ter o seu. Depois eu levanto as prioridades familiares, que é um pouquinho diferente do objetivo, porque às vezes a pessoa tem o objetivo de fazer uma holding, mas ela tem um conjunto de prioridades antes que precisam ser atendidas. Então eu tenho que ver se além daquele objetivo tem algum deles que é prioritário. Aí eu boto o foco nessa prioridade. Depois, gente, eu vou analisar as questões pessoais dos envolvidos. Qual é o tipo de família que tem? Se é casamento, se é união estável, se é concubinato, se eventualmente tem uma família paralela e não se assustem, porque existe gente que faz a reunião contigo num dia e te conta toda uma história bonitinha e depois te liga, doutora, quero saber se eu posso conversar com a senhora. E aí te conta: "Ó, é que na verdade eu tenho uma outra família numa outra cidade, então eu quero fazer esse planejamento para poder proteger essa minha família aqui ou a outra família lá", enfim, né. E aí a gente fica numa sinuca de bico, porque a gente está prestando um serviço para a família inteira. E aí tem que levantar questões pessoais. Se tem união estável, tem pacto? Se não tiver pacto, gente, por que não tem pacto? Não está na hora de fazer um pacto e deixar essa relação esclarecida? Casou com impedimento matrimonial, com causa suspensiva e tem regime de separação de bens, enfim, olha para as questões pessoais ali. E aí levanto modalidade de proteção, se tem deficiência, se não tem, se tenho quero privilegiar essa pessoa por algum requisito. Depois eu vou para as questões patrimoniais. E aí, gente, eu vou olhar o regime de bens da primeira geração, o regime de bens da segunda geração. E se tiver netos envolvidos, eu olho para o regime de bens da terceira geração também. Vocês vão perguntar: "Por que, Simone?" Porque a depender da estrutura que eu queira criar de planejamento, por exemplo, constituir uma empresa, constituir uma holding. A constituição de uma empresa comunica nos regimes comunheiros. Então, se eu desejo constituir uma empresa na constância do casamento do meu filho, para já ir repassando o patrimônio para ele enquanto ele estiver casado, se o regime dele for de comunhão parcial, e isso for feito por uma compra e venda, por exemplo, ou por uma cessão onerosa, sim, vai comunicar. Então a gente olha para todos os regimes de bens, porque eles têm impacto. Depois a gente lista todos os bens familiares, qual é a modalidade e o título desses bens. Às vezes, gente, é só posse, às vezes é propriedade, às vezes a pessoa tem um contrato obrigacional com uma prioridade de compra, às vezes ela tem uma alienação fiduciária. Eu tenho aqui a indicação da titulação, eu não preciso, obviamente, resolver o problema do leasing do banco, mas eu tenho que saber qual é o título. Então, não é uma lista simples de bens, é uma lista de bens e mais
a caracterização do domínio que tem sobre ele. Se é um domínio possessório, se é um domínio proprietário, se eu tenho algum instrumento de direito real ali, ou de direito obrigacional. Então, essa lista é qualificada. Depois que eu fiz isso, eu começo a tomar decisões sobre administração, posse e tempo. Aqui vamos fazer uma pausa. O que é isso? As pessoas precisam saber, num planejamento sucessório, que elas têm uma escolha. Ou elas vão entregar o seu bem para o seu sucessor, e com isso elas vão perder a titularidade do bem e, às vezes, inclusive, até a gestão patrimonial, e isso é uma escolha. Ou então as pessoas vão projetar coisas para depois da morte, para ficar com o seu bem e para que aquilo que elas planejam comece a acontecer só depois da morte. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu tive uma cliente chamada Dona Anilce que me ensinou muito na vida. A Dona Anilce fez um planejamento sucessório com um grande escritório aqui em Porto Alegre e num belo dia me chegou no escritório, e eu não era ainda professora da URGS, eu era simplesmente uma mera advogada, vocês imaginem uma pessoa de posses chegando no escritório, gente estranha. Qual era a situação dela? Ela tinha feito o planejamento sucessório e entregue a administração e a titularidade quase completa para o filho. Ela precisava de um transplante de prótese de quadril e mais alguma tecnologia que eu não me lembro direito, porque faz muito tempo, nos Estados Unidos, que lá era muito mais barato e a chance de recuperação era com uma tecnologia totalmente diferente. Só que ela não tinha dinheiro para fazer isso, porque ela resolveu entregar tudo para o filho. E aí, na cabeça dela, era simples. Doutora, é simples. Eu vi a senhora, conheci fulano que falou, disse que a senhora é muito boa nessas coisas humanas. Eu quero meu dinheiro, né? Eu quero que o meu filho me entregue meu dinheiro de volta, porque é só a gente vender a casa tal lá que está resolvido. E aí, fui falar com o filho. O filho concordou, tudo certo, beleza. Qual o problema? No momento da venda, a nora não recebia ninguém. E, mais do que isso, não queria concordar com a venda do bem. E aí, qual era a desculpa dela? Eu não tenho direito a isso, porque a minha sogra deu para o meu marido e eu sei que eu não tenho dinheiro, eu não quero assinar nada. Eu não vou assinar nada porque eu não tenho direito, eu não assino nada. Como que a gente justifica para a pessoa que uma coisa é participar dos bens e outra coisa é a outorga conjugal para a anuência na venda do bem? Tudo bem, vamos fazer uma ação de suprimento de outorga. Qual o resultado? Mais de ano tentando citar a querida. Por quê? Ela nunca era ela que estava lá, a patroa não está, não, é que a minha chefe não, a patroa não está. Gente, mais de ano tentando citar. E não sei como é que é aí, mas aqui no Rio Grande do Sul a gente precisa extenuar as chances de citação e extenuar, assim, muitíssimamente mente, para conseguir um edital. Porque é um negócio, assim, é muita insistência. Então essa senhora me fez entender e me ensinou que isso não é uma boa coisa, porque por mais que o filho concordasse, como ele era casado em comunhão parcial, ele precisava da outorga. E a mera omissão da nora causou problemas, vocês entendem? Porque ela dizia: "Eu não quero, não vou assinar, não vou assinar, não vou assinar. Isso não tem nada a ver comigo". E eu tentei contato com ela muitas vezes, e ela marcava de ir no escritório, ela não ia. Então, o regime de bens, eh, ela realmente não tinha parte nisso, só que sem outorga ela não conseguia venda. Então, ficou bloqueada, então mais de ano para conseguir, então não se desfaz do patrimônio. Então, estas decisões são as próximas a serem tomadas, que são essas aqui. Quem que fica com qual bem, por quanto tempo, a partir de quando e quem que administra. Então, eu vou me desfazer dos bens agora, eu vou entregar para o meu filho tudo, para os meus filhos tudo, quais são os riscos que eu corro, quais são as benesses que eu tenho. E aí, a partir dessas decisões, eu elenco as ferramentas a partir dos objetivos.
Como ferramenta, gente, óbvio que são aqui meramente exemplificativas, tá? São essas amarelinhas. O que que a gente anda discutindo hoje em dia e o que que tem aí de grandes coisas legais? A gente tem as ferramentas que servem para a vida, né? A gente tem os chamados will substitutes, que eu não sei pronunciar, que essa palavra toda vez que eu vou pronunciar fica meio ruim, mas tudo bem. Que são substitutos, do inventário, que eu consigo acessar os bens sem que vá para o inventário, e que tem aí um efeito pós-mortem. Em vida, gente, o que que a gente tem, né, outras ferramentas em vida? As doações, com reserva de usufruto ou uma doação simples, e aí aqui eu tomo cuidado com a colação, porque o CPC trouxe uma bagunçadinha aí na colação, então depende do que a pessoa fez com o bem para ter o volume financeiro. Então, se eu tenho 3 filhos, um ficou com o bem, o outro vendeu o bem e o outro nem pegou o bem ainda, a gente vai ter 3 efeitos jurídicos diferentes, então a gente vai ter uma diferença de legítima aí grande, então bastante cuidado. A partilha em vida do artigo 2018, tem que ser um instrumento diferente da doação, porque se ela for uma doação, aí ela é doação, não é partilha em vida, essa é a minha opinião. Tem algumas pessoas que acham que é igual a doação. A própria holding familiar, que é a constituição de uma sociedade empresária para administrar o patrimônio da família, ou uma sociedade empresária para exercitar de verdade alguma operação. Então, se eu tenho operações com imóveis, eu vou ter uma holding imobiliária. Se eu tenho operações rurais, eu tenho uma holding rural. Então, ou eu tenho uma sociedade que é só de participação e organização patrimonial, ok, ou então eu tenho operações vinculadas, e aí depende o que que as pessoas querem. Isso aqui as pessoas amam, gente, mas eu tenho uma restrição grande, porque eu não acho que é para todas as pessoas isso aqui. Eu acho que elas acham bonito ter uma holding, porque é em inglês, então elas saem querendo fazer, né, Christian? Não sei o que acontece, né, Roberta? Todo mundo quer holding, todo mundo quer holding, só que aí, quando tu te dá conta que tu não é mais dono de nada, que tudo é da holding, que tu não pode mais vender nada, que tu não pode mais administrar tu nada, aí as pessoas meio que mudam de ideia. Os substitutos do inventário, então, gente, a gente tem lá, ué, o seguro de vida, ficou meio misturado. O seguro de vida e a previdência privada. Aqui eu quero dizer que a gente tem que ter cuidado, porque está se formando aí, dentro do direito de família, uma corrente que quer desnaturar a previdência privada da sua natureza originária de seguro para uma natureza de investimento. A gente teve um recente caso na partilha de bens que o STJ se posicionou de forma forte com relação a ao volume que foi reservado no tempo da união ser investimento até começar a receber, mas aí me parece que para regime sucessório a gente vai ter que ter um pouco mais de cuidado e vai precisar olhar se foram feitos aportes significativos e vultuosos em poucas vezes ou se são aportes que são feitos, como realizações periódicas. Na minha concepção é totalmente diferente eu pegar 1.000.000, botar numa previdência privada e deixar para um filho só, por exemplo, ou passar uma vida inteira contribuindo de fato, ainda que seja periodicamente, e depois ter um montante, vocês entendem? Então aqui, talvez esse não seja mais um bom instrumento para planejamento, a gente tem que esperar a jurisprudência se posicionar. A própria deserdação, gente, é uma modalidade de planejamento, se eu tenho causa suficiente para isso, né? Os contratos de fidúcia, que são uma tentativa de releitura do fideicomisso, que é deixar um terceiro com a responsabilidade de administração patrimonial enquanto meu filho não tem 18 anos, enquanto meu filho não termina o ensino superior, enquanto, sei lá eu quem, minha tia, não faz a cirurgia de quadril que ela precisa, enfim, a condição a gente vai implementar qualquer que seja, né?
mas são contratos de terceiros. E aí a gente tem a modalidade do trust, que parece um contrato de fidúcia, mas ela acontece fora do país. Eu tenho um trustee, que é um administrador, e aí a gente tem uma vantagem, que é fora do país, e uma desvantagem, porque todo o dinheiro que é remetido para fora do país, quando volta para o país, ele paga eh, ganho de capital, por conta de ter de repatriar. Então a gente tem que colocar isso na conta, se vale a pena, né, porque também é bonito dizer que tem um trust não sei aonde, e aí chega na hora tem que ficar pagando para repatriar o dinheiro que não tinha que pagar nada se estivesse aqui, tudo bem. As convenções processuais, eu botei aqui as convenções processuais, porque tem um pessoal muito firme falando de poder fazer convenção processual com todos os envolvidos no planejamento, todos os herdeiros absolutamente, e já prevê cláusula de mediação e até de arbitragem, já deixando inclusive destinado quem é que quer que seja árbitro nesse caso e sucessivamente uma substituição aqui. Eu achei bem interessante essa modalidade, confesso que eu nunca fiz convenção processual, tenho dúvida se dá para fazer no inventário, mas ouvindo um colega falar sobre isso, eu achei bem prudente. "Ah, mas é só questão patrimonial e patrimonial disponível, porque eu posso renunciar". E aí eu achei talvez uma boa sacada. O que não dá para a gente fazer é um instrumento particular, convencionando a arbitragem, provavelmente, porque eu estou substituindo o procedimento de inventário. E para substituir o procedimento de inventário que é previsto na lei só por outro instrumento que a própria lei designou dizendo que pode. Então, o procedimento é substituído pela convenção. Achei bem legal. Tem hoje em dia uma estratégia bem interessante de fazer isso via herança digital, gente. Então, eu compro lá uma batelada de bitcoins, por exemplo, e entrego a chave para a Roberta. Quem que vai achar os bitcoins? Por mais que eu possa entender que isso até ilícito é, porque eu posso estar fraudando a legítima, hoje é possível, né? Se eu tiver valores em contas digitais e eu tiver entregue a chave desses valores para outra pessoa que não tem nem a ver com a minha sucessão, é muito difícil refazer. E aqui, gente, a gente precisa de uma proposta mundial. Aqui é tipo after 9/11, sabe? Depois do 11 de setembro, vários termos de troca de informações são possíveis. Então, antes era muito, quando a gente advogava antes do 11 de setembro, era muito difícil conseguir informação sobre holding no exterior, era um horror. Depois do 11 de setembro, gente, tudo isso ficou muito mais fácil. As informações são muito facilitadas, é muito fácil. E aqui é um bom jeito de tu deixar algum valor para alguém que inclusive nem está na linha sucessória. Eu gostaria que nós tivéssemos aí uma atuação no sentido de ter um movimento mundial para regulamentar isso, eh, até para não ter evasão de divisas, né, porque é um bom jeito de evadir divisas é colocar em contas virtuais, né, gente, porque se é só quem tem a chave que tem acesso às criptomoedas, mas enfim, pessoal do direito penal. Por último, para dar tempo da gente conversar um pouquinho, a revisão. Marcar o tempo em que a revisão desse planejamento vai ocorrer, porque nenhum planejamento é para sempre, gente. Então, assim, recomenda-se que sempre que a gente faça planejamento sucessório, a gente marque as datas de revisão e advirta os clientes que toda vez que tiver alteração que seja impactante no seu planejamento, você vai entrar em contato. É o que aconteceu com as doações aqui. Os planejamentos que tiveram doações antes do CPC, todos eles tiveram que ser repensados para calcular se ia dar certo, entendeu? Porque a chance deles não darem certo. E aí o que a gente usou para equiparar alguma questão? Os protocolos familiares, que são contratos e pactos, acho que a Roberta vai conversar sobre isso, que não são típicos, mas que esclarecem certos consensos entre as pessoas. Por exemplo, nós vamos usar esse valor porque as avaliações das fazendas em vários estados do país são muito díspares. Então, todo mundo concorda que os apartamentos têm efetivamente o mesmo valor. Então, o valor que a gente vai considerar para a colação vai ser tal, por exemplo. Certos acordos a serem realizados.
E é isso, gente, me coloco à disposição de vocês, espero que não tenha tomado muito do tempo. Ana, pode falar? Tá em condições de falar? Oi, Cristian, não sei, eu vi aqui que a minha imagem congelou. Não, para a gente tá tudo bem. Tu tá ouvindo a gente? Tô ouvindo você. Agora está descongelado. Queria agradecer muito a palestra da professora Simone. Para mim foi assim tudo novidade. Estou encantada. Eu deixo os comentários para você e para a Roberta, que são ases no assunto. Eu só estou babando ainda. O que a Roberta pensa sobre... Christian, sim, por favor, Roberta, por favor. Não, eu nem vou entrar no assunto, eu só vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Se eu entro no assunto, eu estou como aprendiz aqui também. Mas na esteira do que a Simone falou, né, acho importante isso que a Simone falou, né, de que não é para todo mundo e que as pessoas andam mal assessoradas. Nós recebemos no escritório, no ano retrasado, 2020 e 2019, foi antes da pandemia, uma cliente nos procurou. Ela disse, eu estou me separando e eu estou com receio de perder a minha casa, porque eu estou morando num apartamento e aí ele quer que eu saia. Daí a gente, então vamos ver aqui o que está acontecendo, né? Então, é casada mesmo, que às vezes a pessoa fala, vou me separar, e nem é casada. Ela era casada, tá? E aí a gente, então vamos ver qual é o regime de bens do casal. Tá, comeu um parcial. Não, tá bem, tá bem. Daí ela disse assim, não, é que é o seguinte, é que o meu marido, para a gente reduzir impostos, ele e o contador me falaram para fazer uma holding e eu assinei. Então eu tenho uma holding com ele e nós passamos os apartamentos para holding. E eu, qual é a tua porcentagem na holding? Ela, eu fiquei com 5%. E aí, eu e o meu sócio, a gente ficou assim, Então, o apartamento que ela morava já estava no nome da holding no registro de imóveis, inclusive. Porque o marido foi muito rápido, né? Então, ele registrou, então estava lá, no nome da PJ. E para explicar para ela, e ela apavorada, ele vai me tirar daqui. Aí, o que eu falei para ela? Olha, em primeiro lugar, não briga com ele. Ganha tempo. Eu tive que dizer, né? Ganha tempo, né? Diz que tu quer fazer um acordo, né? Diz que... Aí eu perguntei, tu tem filhos? Ele disse, não, a gente não teve filhos. Eu, então tá, porque eu logo pensei, né? Com criança aí a coisa ia ficar feia também, né? E aí ela não tinha filhos com ele. Eu disse, olha, vamos fazer o seguinte, vai conversando com ele, diz assim, olha, me deixa aqui, nem que eu te pague um aluguelzinho, né? Eu não tenho como ir para outro lugar e tal. Vai na boa. Aí eu disse para ela, olha, se tu quiser, a gente pode até conversar com ele. A gente tem uma mediadora parceira, porque eu não faço mediação, né? Isso é com a Simone e com a minha parceira lá, né? Então, eu não faço mediação. Daí eu digo, olha, a gente traz uma parceira e tal, não sei o quê. E aí ela não voltou mais, porque a gente apresentou, obviamente, uma proposta de honorários e ela não aceitou, enfim, né? Isso acontece, do nosso trabalho. Mas vejam o que ela fez, né? E aí, como é que eu vou alegar que ela não sabia o que estava fazendo, né? Eu nem tenho coragem de fazer isso, de falar isso para um juiz, né? De dizer qualquer outra coisa, mas vejam o que ela fez, né? Então, realmente, a Simone tem toda a razão, né? É muita má orientação, é muita má informação, e as pessoas são levadas realmente, né? São levadas a fazer isso, né? Então, como é importante, né? Por isso que eu trouxe a Simone, porque a Simone ela está fazendo um trabalho importante que é essa divulgação de cursos em planejamento sucessório. Isso é algo que chega nas pessoas, é preciso, né? Que chegue porque nós, advogados, estamos pegando depois o after, e a gente tem que fazer um direito preventivo de família aí, né? Uma prevenção, né? Antes de acontecer o after, não pode fazer mais nada. Então, esse era o exemplo que eu queria dar, né? Horroroso, mas é para mostrar como a realidade aí ela está realmente difícil nesse campo aí. Professor Christian. Não, muito rápido. A professora Simone quer comentar o caso da professora Roberta? Eu complementaria só com uma coisinha aqui, mas se a senhora quiser falar, eu falo depois.
Pode falar, Christian, depois tem uma pergunta ali. Pois é, tem uma pergunta. Eu quero só bem brevemente dizer que é uma alegria estar ouvindo vocês, evidentemente. A professora Simone, tenho certeza absoluta que eu já estive com ela em alguma mesa, em algum congresso, que eu já citei a professora Simone em algum artigo, e eu fui procurar até enquanto ela falava. Eu estou numa alegria imensa porque eu achei o contrário. Eu achei um artigo da professora Simone em que eu sou citado, um artigo de 2007, professora, Modernidade e Ambiguidade de Direito Civil Constitucional, do tempo do mestrado ainda, e eu estou lá nas notas bibliográficas, então estou numa alegria imensa aqui, mal posso falar. Mas eu não encontrei ainda onde é que eu te cito. Mas eu fiquei com uma seguinte dúvida de um ponto que tu falou, que queres complementar com a parte da Roberta, a tua opinião, não posso perder essa oportunidade, a tua opinião sobre a ampliação das hipóteses de deserdação. E aí, assim, e mais um pontinho só também, como nós temos que falar sobre planejamento sucessório no âmbito rural também. Né? No âmbito urbano é uma coisa, no âmbito rural é outra, e aí existe pouco ainda escrito a respeito, o que eu tenha pesquisado, né, a respeito das famílias que vivem no campo, e como há outras relações jurídicas importantes ali também no campo, né, diferentemente da cidade. Mas só abrir esse caminho aqui para continuar ouvindo aqui e continuar aprendendo. Então, vamos lá. Ai, Christian, a Roberta conhece mais, eu sou difícil de ter opiniões rápidas sobre as coisas. Querem ver uma coisa que eu não tenho opinião rápida? O companheiro é herdeiro necessário ou não? Eu não tenho essa resposta ainda, gente. Desculpa, eu sei que tem um monte de gente que tem, eu sei que as pessoas têm vários posicionamentos, mas eu consigo encontrar argumentos para cada lado, então isso me dá um certo constrangimento. Tipo assim, o Supremo perdeu a oportunidade de esclarecer um ponto que seria muito importante e não fez, sabe? Se omitiu. Então, tipo assim, por que eu tenho que ter opinião sobre isso? Desculpa, né? Mas eu tenho muita dificuldade de ter opiniões rápidas. Então, e acontece mais ou menos a mesma coisa com a ampliação do rol, né? A gente está com esse projeto aí. Eu encontro boas opiniões para a gente defender a ampliação, acho que sim, mas eu também encontro algumas vicissitudes que então agora a gente vai modular o direito civil a partir das penalidades, sabe? Eu tenho um pouco assim, eu acho que a lei poderia encontrar outros caminhos para isso, que não fosse a deserdação. Eu acho que é justo, de um lado eu acho que é justo, porque, enfim, são práticas que atentam contra aquele que tem bens e que vai deixar bens, mas, de outro lado, eu também penso que eu posso ter uma hipótese mais específica que não seja no caminho da deserdação, porque a deserdação e a indignidade são tradicionais institutos, e às vezes eu acho que quando os legisladores querem ampliar um instituto que é todo tradicional para abranger outras questões, eles deixam de legislar no que precisava. Eu tenho 2 sugestões que são importantes, que podem ser legisladas, que é a pessoa que cuida de quem faleceu, a pessoa que cuidou a vida inteira de quem faleceu, gente, que deixou do seu tempo, que deixou da sua casa, às vezes, que deixou da sua vida, é muito natural que os próprios irmãos achem que ela tem que ser beneficiada na herança. Uhum. Só que quando a gente conta para eles, né, Christian, que não tem benefício nenhum, primeiro eles ficam horrorizados, tipo, mas eu passei a vida inteira cuidando da minha mãe, o tempo eu gastei com a minha mãe e não com o meu econômico. Então, eu acho que aí é um bom lugar. E eu acho que temos que ter algumas hipóteses que dizem respeito, sim, com condutas indesejadas, mas eu tenho dúvida se é aí, sabe? Uhum. Se é no ato volitivo ou se é assim, uma literalidade da lei que vá pelo comportamento, assim, que o juízo vai fazer análise de comportamento, se isso tem que passar pela vontade do testador, entende? Eu tenho dúvida, se não é uma questão mais assemelhada à boa-fé objetiva de conduta a ser verificada pelo juízo do que alguma atitude que o próprio autor da herança vai ter. Porque sabe como é que é? Mães perdoam filhos e sempre perdoarão. E pais perdoam filhos e sempre perdoarão, né? Mães mais do que pais, talvez, né? Não sei. Eu com certeza, aqui em casa, quando meu filho quer ele tem 4 anos, quando ele quer alguma coisa, é um manhedinho para a mamãe. Lá em casa é o contrário, a minha tem 3, é o pai que é o bobão. O pai é o vendido, o pai está vendido já. Também tem isso, acontece. Então, eu acho isso, assim, essa questão que a Roberta falou, né? Essa é uma holding fraudulenta, né, gente? Essa é uma holding que a pessoa abriu mão de 50% do seu bem para ficar com 5% dele.
Oi? Ou tem, no equilíbrio econômico financeiro desse contrato, muitos outros bens que essa pessoa não teria direito sem a holding e que ela acessou para justificar esses 45% de diferença, né? Ou então, tipo assim, é um engodo, é uma fraude, é imoral, né? Para não dizer ilícito. E eu sei que eu ando na contramão da maré, porque eu não sou uma admiradora 100% da holding, e pelo contrário, todos os textos que eu escrevo, eles têm advertências muito significativas. Eu escrevo, praticamente eu escrevo contra, assim, porque eu não gosto dessa venda. A colega perguntou, a Marla, sobre tutoria e curatela, exatamente. Isso, se isso tem a ver no planejamento familiar, se pode ter a ver com a tutela e a curatela, que é o que eu acho que ela está perguntando, né, Marla? Pode sim. Em tese, esse planejamento ele diz respeito ao patrimônio da família, mas pode acontecer de ter uma situação, por exemplo, alguém que tenha transtorno de espectro autista e seja adulto, mas hoje tenha condições de exprimir vontade, só que amanhã a gente não sabe se essa pessoa vai ter condições. Então, a gente já deixa planejada, por exemplo, quem vai ser o curador dessa pessoa, com quanto tempo que a pessoa vai ter que agir, em que condições. Então, pode incluir atos patrimoniais e também alguns existenciais, que eu acho que disso que tu está te preocupando. E eu acho que a professora Roberta vai falar. Eu posso ter no testamento, por exemplo, uma nomeação de quem eu gostaria que ficasse com a guarda do meu filho na minha falta. Eu posso, o juiz vai 100% aceitar isso? Não, agora, entre ter uma indicação ou não ter nenhuma, vocês concordam que a tendência é de aceitação? Então, posso sim, posso planejar. E até mesmo a tutela. E nós dois, eu e meu marido, podemos fazer em conjunto, inclusive, essa nomeação de tutor no testamento. É admitido que a gente faça isso. Simone, se me permite contar um caso rapidinho, Roberta, Ana, eu tenho uma hipótese um pouquinho diferente aqui no escritório, em que a separação do casal, segundo o meu cliente, que é o marido, foi por conta de um certo descontrole financeiro da esposa. É a versão dele, isso não foi para os autos, claro, a gente não... Mas eles têm uma filha de 8 a 9 anos, ele pediu um testamento no seguinte sentido, é um cara que viaja muito, está sempre em avião, se ele porventura morrer antes da filha completar 18 anos, ela é a única herdeira dele, ele gostaria que o patrimônio não fosse administrado pela ex-mulher. Então, ele nomeou um tutor no testamento, que é o irmão dele, mas eu já acho polêmico porque a tutela legal da criança e sobre o patrimônio é da mãe. Né? Mas eu fiz, ele disse, olha, vai dar uma briga, né? Mas tu não vai estar aqui para ver, então deixa a briga comigo, não tem problema. Né? Então, assim, é um cara que está bem, não faleceu, o tempo está passando, né? Eu também não torço. Academicamente, sim, seria uma discussão interessante, até torço. Academicamente, eu torço para que ele morra. Mas fisicamente, não, é meu amigo, mas daria uma briga boa isso também, né? Christian, não é mais ou menos o caso que aconteceu com o Gugu Liberato, que ele deixou no testamento também como administradores, inventariantes, a irmã em relação aos filhos? Eu acredito que sim, acredito que é um caso parecido, mas acho que não havia acontecido ainda quando passou por mim, não. Mas, enfim, os pais nomeiam em conjunto, como a professora Simone falou, né? E, no entanto, na falta de um, a lei é claríssima, o outro vai exercer os atos até de usufruto sobre os bens e administração, né? E, nesse caso, a mulher não é pródiga, declarada pródiga, mas ele diz que ela é uma descontrolada, é a versão dele, e ele pede para que ela não administre caso ele venha a óbito. É uma questão interessante também, não é? É uma forma de planejamento em prol da filha, mas altamente polêmica, porque poderia ser afastado dessa cláusula por ser ilegal, na verdade, né? Mas fizemos, um testamento particular, com 3 testemunhas, e está lá escrito esperando um eventual cumprimento, uma eventual aprovação. Só um caso, porque a Marla falou sobre curatela, eu lembrei dessa hipótese aqui que passou pelo escritório. Mas acho que perpassa também que a Roberta vai nos falar. Professora Simone, fique à vontade. Eu sei que a senhora está com o tempo apertado. Eu não sei o teu nome, porque está Samsung, eu acho que está com um aparelho do telefone. Na verdade, é o nome dela. Não, estou brincando. Eu brincadeira. Nós temos uma aluna chamada Samsung, é uma homenagem da mãe. Não, brincadeira. Podia mesmo, ser, né? Tem como trocar o nome aqui, né? Se ela quiser. Clicar em cima com o botão direito do mouse, troca, mas ela pode só me dizer o nome dela, que ela botou ali que a questão da Previdência voltou com vista do ministro Moura Ribeiro. E Roberta, qual é a tua opinião sobre essa questão aí
Eu postei ali, eu fiz Eu um vi, artigo. mas faz um resumo para nós. Para que a Fernanda eu Matias, coloquei que tá ali com que Samsung, Sou eu, gente, que estou com Samsung. Não, na verdade, eu coloquei aqui que, à luz da própria lei de previdência social, né, não há dúvidas que a previdência privada é considerada de natureza previdenciária, né? E aquele argumento lá de dizer não, porque o que acontece? Que eu botei no artigo dela. O STJ admitindo que ela tenha que integrar a minha ação, ela perde tempo de contribuição total. Ela não vai se aposentar nunca pela previdência privada. Para mim, ela perdeu aquela aposentadoria, a parte ali. Se for mantido, ela perdeu, porque eu tenho previdência privada e eu sei o que é. Você perder a metade do valor que você contribuiu. Ela vai perder essa previdência. Uhum. Entendeu? Estou falando assim em termos práticos, né? Então, eu digo, olha, na verdade, a intenção da pessoa em fazer uma previdência privada é essa, não é um investimento tal qual uma capitalização qualquer outra. A intenção é realmente fazer essa complementação da previdência pública. Mas no caso era ela que foi prejudicada, era uma mulher que foi prejudicada no caso aí, né? E é óbvio que o consorte sabe disso. O meu marido sabe que eu contribuo para a previdência privada. E ele sabe que não é um investimento. E ele sabe que é para complementar minha previdência pública. Né? Então, são questões que eu trouxe. Claro que os argumentos contrários ali também são fortes. Sabe, tem Roberta, vários autores por aí, né? Às vezes me preocupa o que a gente no direito de família e sucessões faz com os institutos de outras áreas. Assim, tudo bem, se é fraude, então declara a fraude e anula a parte fraudulenta. Então, se entender que metade do que a pessoa depositou ali é fraude, ok, mas não desnatura o instrumento, não desnatura o instituto para atender a nossa aversão à fraude, isso que eu fico pensando. Uhum. E me preocupa muito que a gente não consiga respeitar os institutos, sabe? E eu acho que é diferente a pessoa que foi depositando no mensal, assim, R$1.000 por mês, 500 pila por mês, sabe? 500 pila por mês a pessoa está depositando ali. Esse é um tipo de pessoa que está fazendo de verdade previdência. Outro tipo de pessoa é a pessoa que recebe a indenização trabalhista lá, R$1 milhão, e aí deposita R$1 milhão, bota como beneficiário só a filha mais nova, para dar o migué na esposa, dar o migué nos outros filhos, ultrapassa a legítima, né? Porque vocês concordam que são naturezas diferentes, assim, ó. Nesse que aportou o todo, eu posso enxergar que ele retirou um volume significativo da família e aportou ali. Mas nesse do dia a dia, eu não consigo, eu tenho dificuldade, assim, de ver, né? Uhum. Mais Ali colocou, o Rodrigo colocou ali, né? A previdência privada segue regime, depende do plano, né, Rodrigo? E depende também VGBL, PGBL, depende muito. No próprio imposto de renda, dependendo do plano que tu utilizar, tu vai fazer uma declaração e não vai ser considerado investimento. Eu pesquisei isso no site da Receita. Então, depende muito, né? Depende muito da natureza contratual, depende muito E outra coisa, todos os contratos de previdência privada no Brasil são regulados e fiscalizados pela SUSEP, que é a instituição oficial de fiscalização de contratos de natureza privada. Né? Então, isso tinha que ser colocado ali. Se a gente for ler o acordo inteiro teor, não foi enfrentada essa questão. Foi enfrentado num parágrafo a questão do imposto de renda, mas não foi enfrentada essa questão. Né, da fiscalização da SUSEP, não foi enfrentada a questão do enquadramento da previdência privada na Lei de Seguridade Social, com previdência complementar, que surgiu lá no Fernando Henrique. Tá? Então, não foi nada, né? Então, assim, uma questão, mas como eu disse, o outro lado tem argumentos fortes também. Então, tem vários autores conhecidos por aí, que vocês podem encontrar na web, que defendem, né, inclusive foi citado no acórdão, esses autores, que defendem que integra a ameação e etc. Então, é um assunto discutível, né? Então, depende, como a Simone disse, olha, depende muito
da posição que você adotar. Eu resolvi adotar a posição ali que eu escrevi, porque eu estou convencida, né? Mas os outros autores também estão convencidos, né? O que eu penso, na verdade, é que a Simone tem toda a razão. Primeiro, cuidar os institutos que você está tratando. A mesma questão da FGTS. Eu conheço uma professora de Direito do Trabalho que ela não consegue entender como é que o empregado não consegue sacar o FGTS e quando ele se divorcia, a esposa tem direito a sacar, em razão do divórcio. Ela diz que não entende. Ela é professora de Direito do Trabalho e eu tento explicar para ela e ela não entende. Ela não entende, mas pode, é verdade, né? Porque... Pensa assim, eu não consigo sacar, mas meu marido vai lá, né? Mas o querido vai lá e saca metade. Oi? A minha colega não entende. Ela disse para mim, eu não entendo, Roberto, isso aí de vocês de família, ela fala assim para mim, né? Não entendo isso aí. Então, são questões, né, que envolvem institutos de outras disciplinas, como bem disse a Simone, mas também tem que ver o lado da pessoa a ser prejudicada. O que me pareceu naquele acordo é que parece que a outra parte, mas ninguém se importou, que ela vai perder metade da contribuição dela. Parece que isso ficou ali ao largo, né? Ninguém ficou preocupado com isso ali. Né? Então, isso é que mais me chocou. E era uma mulher, gente, a mulher que foi prejudicada naquele caso ali, tá? Professora? Também tem que lembrar isso aí. Vocês Olha, me Fernanda, ouvem? sim. Não, eu primeiro queria agradecer, porque realmente as duas professoras estão tratando de temas assim importantíssimos para nós aqui desse grupo hoje, né? Eu coloquei no chat o caso da revisitação dessa tese. Ele ainda não terminou, tá? O ministro Cueva trouxe um voto substancial, ainda não está publicado, então, no sentido, ora posto, que ela não é bom propriamente um investimento, mas sim tem caráter securitário, né? E o ministro, salvo engano, o ministro Belize acompanhou o ministro Cueva, aí a ministra Nancy era relatora, trouxe a tese idêntica àquela que está sendo agora objeto de análise, né? E o ministro Sanseverino acho que acompanhou, não, agora estou na dúvida se o ministro Sanseverino acompanhou, está esperando votar o ministro Moura é que está com o voto vista. Com relação à fechada, o ministro Cueva teve a oportunidade de apresentar. E aí, na fechada, é mais fácil, né? Porque ela é mais fácil, né? Ela não se discute esse caráter de investimento e tal. E eu não sei se vocês poderiam depois me passar, eu estou vendo aqui o artigo da Roberta, né? Já estou dando uma lidinha. Se essas considerações vocês pudessem me passar por e-mail, para que eu pudesse aprofundar um pouquinho mais essa questão, por conta de eu estar lá, né, e chegar com alguns casos, ter que fazer algumas propostas de sugestões, né, de minutas, nesse sentido, né, com essas teses aí que sob o ponto de vista prático, como a Roberta colocou, né, o imposto de renda, no imposto de renda não fica dúvida, né. Eu vejo muita jurisprudência de primeiro e segundo graus determinando a partilha, como se não houvesse dúvida também, no sentido da ministra Nancy, sabe? Aqui no TJDF e tal. Então, eu acho que essa matéria precisa ser melhor cuidada mesmo. Então, é só isso, agradecer e dizer que tem esses dois casos que eu acho que podem servir aí na prática. Vamos esperar um pouquinho outro. Quando ele for julgado, eu aviso aqui no grupo. Tá? E aí a Roberta me avisa, porque, Fernanda, isso me preocupa muito, essa presunção. E acho que o Rodrigo botou uma questão ali, ele disse assim, eu acho que a mim parece que a intencionalidade, e na verdade não uma intencionalidade psíquica, mas uma demonstração de atitude, né? A demonstração a partir das atitudes, se vai ser periodicidade ali devagarinho, ou se vai ser de uma vez só. Eu acho que isso é super importante e uma questão que os tribunais têm passado batido, assim. Tem passado batido. Pode ser uma fraude, né? Ali o Rodrigo fala das entidades. O que eu coloco no meu artigo? Que existe a previdência complementar e dentro dois tipos, fechada e aberta.
A fechada é para quem é assalariado, pelo amor de Deus, é para quem tem contrato de emprego e a empresa entra no regime de previdência fechada e coloca os empregados ali. Agora, quem não tem contrato de emprego, como é que vai fazer previdência complementar? Pela aberta. Isso é natureza previdenciária, gente. Então, assim, isso foi o sistema pensado. Isso vem lá no governo Fernando Henrique, foi o sistema pensado à luz do chileno. Então, não tem como, entende? Assim, é isso que tem que pensar no sistema, né? Roberta. Então, isso que me preocupa. O que me preocupa é que agora, eu como advogada, cada vez mais vou receber pessoas que vão ter dúvidas ao fazer uma previdência privada. Porque daqui a pouco vão pensar o seguinte, para que eu vou pagar e contribuir, ter uma previdência complementar, que se eu vier me divorciar, eu vou ter que dividir? Então, eu vou ficar com a previdência pública mesmo, que é ótima. Né? E que se você fizer uma simulação, você vai morrer de fome quando tiver lá teus 60, 70 anos, seja o que for. Né? Eu faço complementar porque eu fiz isso, tá? Eu fiz uma simulação da minha previdência pública, eu fiquei apavorada. E como eu tenho a tendência de pensar assim, olha, eu quero ter um provimento independentemente dos meus filhos, essa é a minha ideia, assim, entendeu? De não, né, ter que ter um provimento e não depender totalmente, então eu vou fazer uma previdência complementar. E a melhor que eu achei foi a da OAB, eu faço a da OAB, da Caixa da OAB, tá? Eu fiz vários planos e estudei vários, né? Então, eu faço essa previdência complementar porque eu fiz simulação, é um desastre o que eu vou receber. E quando veio a reforma, eu fiz uma nova simulação, o desastre é maior ainda. Então, assim, ó, fique com a previdência pública, então, se é o caso, né? Porque se depender dessa orientação aí, ninguém vai querer fazer. O ministro Cueva, no voto, ele cita um precedente da segunda sessão, tá? Nesse sentido da natureza securitária. Mas esse precedente ele foi por maioria apertada, tinha um casuísmo muito grande, mas eu tenho a impressão que esse tema ele vai acabar sendo melhor cuidado, mesmo que não nesse caso, mas, entendeu? Não está totalmente... então, eu acho que você pode, eventualmente, citar esse da sessão, para eventualmente se chegar. Eu não posso disponibilizar o voto ainda, porque ainda está em... Mas assim que tiver, aí eu acho que o voto do ministro Cueva, mesmo que ele fique vencido, já é um... Fernanda, eu faço questão de receber, por favor, porque agora eu tô no contrário da maré de novo. Gente, eu deixei o meu e-mail, deixei o meu contatinho do Instagram, se alguém quiser me achar lá, por lá também é bem fácil. Eu agradeço muito, mas eu preciso fazer o exercício da minha autoridade parental ali, para o meu marido poder, para a gente poder trocar. Senhora Simone, muito obrigado. Nós estamos felizes demais, honrados com a sua presença. Espero nos encontrarmos novamente nos eventos do IBDFAN ou assemelhados. E estamos aqui à disposição também para o que precisar. Muito bem, pessoal. Uma coisa que eu não sei se ficou claro, talvez muitos alunos são daqui, de Brasília, né? Quando a professora Simone falou que a pessoa investe 500 pila ou 1.000 pila, o pila é a moeda local lá do Rio Grande do Sul, tá, pessoal? Ele tem a cotação semelhante à do real, eu até trouxe, quando eu vim do Sul, eu trouxe alguns pila, e é um termo que não tem plural, tá bom, pessoal? A gente não... né? A Roberta pode confirmar que é 1.000 pila, 2.000 pila, é a nossa moeda lá local. Também quando a gente separar do Brasil, nós teremos essa moeda lá em curso, que tem a mesma cotação, tá bom? Só para esclarecer. Eu vou mandar de presente para o professor Christian o dicionário de Porto Alegrense para ele se divertir um pouco. Que maravilha. Pandemia. Por favor, pode mandar, que eu estou com saudade já de ir ao Sul e ouvir essa... né? Eu digo que eu volto cantando, né? Eu saio daqui falando e volto cantando, porque eu pego de novo toda a forma de dizer. Olha, pessoal, vamos... né, Christian, o sotaque da professora Roberta, da professora Simone. Daqui um pouquinho a gente fala com sotaque de novo também. Eu fico numa alegria, Aninha, que você não faz ideia, assim. Eu fico numa alegria que a não faz Ana ideia. Perdeu total o nosso sotaque. Eu escuto ela falar e gente, que sotaque é esse? Ela é estrangeira. Mas é só voltar. Estrangeira, Ana Paula. É só voltar por 2 semanas e a gente pega de novo. Bom, vamos dar seguimento, então, pessoal. Né? Então, de novo, agradecendo. Quem depois, Ana, pode entrar em contato de novo com a professora Simone, que eu já estou seguindo aqui também. E vamos passar agora para a professora Roberta Dremer, que já adiantou parte da palestra, fez as participações também, mas que vai agora, oficialmente, né, dar início à sua fala, professora das Faculdades Dom Bosco,
né, e também faz parte da ADEFAS, né, que é a Associação de Direito de Família. Eu nunca sei o que é a sigla realmente, mas é a Associação de Direito de Família e Sucessões, né, Roberto? É a Associação Brasileira. Exatamente. Tá bom, é isso então aí. Perfeito. A ADEFAS. Muito bem, professora Roberta, então tens a palavra, vamos anotando aqui as perguntas, depois a gente instaura o debate. Então tá, gente. Uma boa tarde a todos, já boa noite, né? E agradecendo aqui a presença de todos. Eu acho que depois desse show aí da professora Simone, eu trouxe ela de propósito, né? Eu achei ela é sempre assim uma unanimidade, né? Ela é ótima. Eu disse, não, vou ter que levar para o grupo lá a Simone, né? Então, o que eu vou colocar aqui, eu vou ser bem objetiva, pessoal, bem objetiva. E, na verdade, eu fui por outro caminho, né? Então, eu presumi, assim, que a Simone ia conversar também um pouquinho sobre os instrumentos de planejamento familiar, que ela conversou, efetivamente, ela só não falou de forma específica ali no pacto antinupcial, no contrato de convivência, que são formas de planejamento patrimonial do casal e familiar, igualmente, né? Ela não falou de forma específica, né? Mas são os principais instrumentos assim desse planejamento patrimonial familiar que se poderia ter no pós-casamento ou pós-união estável, né? Existe, no que tange ao patrimônio, existe a possibilidade de alteração de regime de bens, e aí depende muito também do estado que nós estamos tratando, do judiciário estadual, porque aqui o judiciário gaúcho, né? O judiciário gaúcho, ele é bem complicadinho nessa questão de alteração de regime de bens, né? No seguinte sentido, de que aqui ainda existe a orientação aqui que a alteração de regime de bens tem que ser somente por ação judicial. Eu sei que São Paulo já tem precedentes de alteração de regime de bens diretamente por tabelionato e nos cartórios, então, extrajudicial. Aqui ainda é a regra judicial, e também o juiz, né, são bem criteriosos, sempre com aquela questão de cuidar dos direitos de terceiros, né, na alteração de regime de bens. Então, a alteração de regime de bens é um mecanismo de planejamento patrimonial, familiar, patrimonial, que existe dentro ali da Constituição familiar, né, daquela família ou daquele casal. No entanto, eu fui assim por um outro lado, né? Eu, na verdade, preparei minha apresentação para tratar a questão do planejamento familiar em geral, numa perspectiva de que eu tenho trabalhado bastante do direito preventivo, né? Direito preventivo de família. Acho que é algo assim que a gente precisa trabalhar bastante, que a gente está tratando aqui, né? Planejamento sucessório é uma espécie de direito preventivo de família, né? Que é justamente evitar conflitos, né? Acho que a gente já está nós estamos caminhando na era do pré-conflito, né? Ou anticonflito, né? Evitar conflitos. Então, para evitar conflitos, quanto mais prudentes, virtude da prudência, né? E precavidos também, melhor, né? E ainda mais uma constituição de família. Então, como eu preparei? Como eu disse, preparei assim um pouquinho para um outro lado, vou apresentar aqui, eu posso também disponibilizar ali no chat, tá? Então, a primeira coisa, né, quando a gente fala em família, normalmente assim a gente encontra nos manuais, etc. Olha, família, relações de afeto. Eu sempre digo, é um complexo de relações. Família é um complexo de relações. É patrimônio, é afeto, é também relações de vulnerabilidade. Né? Agora, estudando psicologia da infância, a gente vê, né, relações, funções maternas, funções paternas, paternagem, maternagem, como se diz na psicologia. Né? Então, esse complexo de relações. Bom, sendo um complexo de relações, esse complexo de relações ele atinge cada pessoa, membro da família, de uma forma considerável, de uma forma essencial, né? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Quando você constitui uma família, isso está entrando, de certa forma, na sua própria identidade. Então, isso é muito sério. Então, quando você tem uma família, quanto mais você fizer um planejamento, e aqui planejamento eu trato como sinônimo de planos, que a gente não trate planejamento aqui como algo que signifique algo assim
frio, né? Eu vou fazer um planejamento, vou pegar uma tabela de Excel, vou planejar minha família. Não, planejamento aqui no sentido de ter planos. Ou seja, se eu vou constituir uma família, estou constituindo uma família, eu tenho que ter planos. E esses planos pressupõem uma vida em comum de todos os membros da família, que são uma relação circular, né? Então, quando a gente trata de uma relação triangular, a gente trata só no que tange a questão de poder parental, autoridade de pais em relação a filhos, que isso existe, obviamente, ainda mais quando filhos menores, né? Mas em termos de uma igualdade jurídica, a gente pode dizer que toda a família ela é circular, né? Em termos de iguais direitos, deveres e relações recíprocas e obrigações recíprocas. Sendo, então, essa relação circular e sendo, então, um complexo de relações, nós temos nesse complexo de relações, nessa relação circular, uma vida em comum entre todos os membros. E essa vida em comum, ela, para que tenha um desenvolvimento mais sadio, é necessário que tenha planos. Muitas vezes eu já li obras assim, interessantes que falam, né, planos e sonhos. Não tem problema falar em sonhos aqui, né? Até porque toda pessoa sonha, e os sonhos, eles são planos concretos. Sonhos não precisa ser fantasioso, são planos concretos. Só que esse sonho, esses planos, de certa forma, eles exigem uma espécie de racionalidade, né? Por quê? Porque nós estamos tratando de família, então é sempre bom haver uma racionalidade para que nenhum membro saia ferido. Obviamente que pode ser que um plano ou esse planejamento venha a fracassar ou não dê certo e possa atingir a própria família, o que causa a famosa ruptura, né? Mas, quem sabe, quanto mais planejamento tivermos, melhor para evitar a ruptura, porque sempre é melhor que uma família não atinja a ruptura, né? Isso é o que se busca sempre, né? Que não tenha ruptura, não que não possa ter ruptura, mas a gente tem que sempre encaminhar para que as famílias não tenham essa ruptura, esse rompimento, né? Que atinja todos, não é só filhos menores, todos ali são atingidos, né? E no que tange, então, a esse planejamento, que a gente chama planejamento familiar, obviamente que a gente tem que falar no parágrafo 7º do artigo 226 da Constituição, que aqui eu lembro, né, a professora Ana Paula deve ter visto, deve ter lembrado. Eu lembro o professor César Saldanha, que dizia que a gente não fala CF, a gente fala CRFP, né? Constituição da República Federativa do Brasil. E eu nunca mais deixei de escrever CRFD, então eu escrevo sempre CRFD, né? Então, o parágrafo 7º, ele traz ali o que é uma espécie assim, né, de norma-princípios, a gente pode dizer, né, uma norma-princípio fundamental que a Constituição coloca, no seguinte sentido, né, de que o planejamento familiar é livre decisão do casal. Isso é algo fundamental de se colocar. Todo planejamento familiar pressupõe a liberdade, tá? E é necessário existir essa liberdade. Só que, ao mesmo tempo, a Constituição fala ali de paternidade responsável, que a gente até pode traduzir por parentalidade responsável, né? Então, essa liberdade e a paternidade ou parentalidade responsável, ela também conta com o apoio do Estado, porque ali diz, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito. Quer dizer, especialmente levando em conta famílias vulneráveis. O Estado ele tem uma maior ação e ingerência nas famílias vulneráveis, né? Por quê? Porque aquelas famílias que têm uma subsistência, a tendência do Estado, com toda razão, é não interferir, justamente para respeitar a liberdade dessas famílias que têm subsistência. Agora, as famílias vulneráveis, é dever do Estado interferir, né? Porque a família, como diz o Caput, né, é a célula fundamental da sociedade, e, portanto, o Estado tem interesse numa família sadia, né? Todo Estado tem interesse em famílias sadias. E aí que vem, né, o que eu coloquei aqui de que são setas concêntricas, né? Isso representa a imagem, né? A liberdade ela tem que ser entendida com essa responsabilidade, e uma responsabilidade parental, mas uma responsabilidade familiar também. E aqui eu costumo dizer para os meus alunos, né, quando nós
estamos tratando de guarda de filhos, etc., claro que a gente centra muito na questão envolvendo os filhos menores, mas eu digo assim, olha, mas os filhos menores que a gente está tratando aqui serão os adultos de depois e vocês serão os idosos. E isso também está dentro de liberdade e responsabilidade familiar. Essa responsabilidade aqui também é dos filhos com relação aos seus pais, no momento em que os seus pais necessitarem. Né? Então, é uma via de mão dupla, uma via sempre circular, sempre. Né? Porque essa família, por mais que lá a autoridade parental se extinga lá com os 18 anos, né? Por mais que cada filho, que cada um faça o seu caminho, ou a Roberta da vida, que quer fazer uma previdência privada para não depender totalmente, né? O fato é que você se responsabiliza por alguém que você tem na sua família para sempre. Essa responsabilidade não termina em situações jurídicas da vida. Então, você tem essa liberdade, mas ela sempre unida com a responsabilidade. É isso que a Constituição está colocando. Esses termos eu tirei da Constituição. Não tirei, né, de uma obra, um manual. Está lá na Constituição. Né? A liberdade de decisão e a responsabilidade. É isso que a Constituição quer e é isso que a Constituição gostaria de propor para as famílias. E no artigo 227... eu tenho que citar o artigo 227, porque ele tem relação com o planejamento familiar, que é a questão, então, da criança e do adolescente, e ali, né, ao adolescente e ao jovem. Ou seja, todos esses deveres que são da família, com absoluta prioridade, e a prioridade é absoluta mesmo, o direito à vida, saúde, alimentação, educação, lazer, profissionalização, tem que entrar dentro de todo o planejamento familiar. De famílias vulneráveis, como eu já disse, obviamente que o Estado ele vai ter o dever de interferência porque está ali, né? É dever da sociedade do Estado. Agora, famílias que têm condições de ter uma subsistência autônoma, que não são vulneráveis, têm que prover esses deveres. Né? E é muitas vezes o que aparece quando nós trabalhamos, né, com famílias em ruptura, com famílias no divórcio. Muitas vezes você tem que lembrar ao próprio cliente que o fato dele ficar com o filho é dever dele constitucional. Ninguém está pedindo favor. Né? Você não está fazendo um favor para o ex-cônjuge, é um dever constitucional. Né? Que você se submeteu ao escolher constituir uma família, que você se submeteu ao planejar essa família. Né? Então, esses deveres têm que ser entendidos no momento do planejamento familiar. Né? O planejamento familiar não pode ser somente um local de desejos e de querer, mas um local racional de assunção de deveres e obrigações. Né? Então, isso tudo citando a Constituição, que é, digamos assim, a essência do nosso país, digamos assim. Né? Se a gente quiser descobrir a essência do Brasil, digamos, né, para além da cultura, a essência do Brasil está na cultura, sim, está na sociedade. Nós temos que olhar para os princípios, normas da Constituição, e não para os governos que passam. Né? Então, a Constituição já nos dá esses caminhos. Né? E aí, é importante lembrar, né, principalmente quando a gente trata com cliente, cada vez mais eu tenho trabalhado com direito preventivo de família e passo isso para os clientes, né? Os clientes vão indicando. E aí eu recebo um cliente lá, ele diz, mas eu não tenho condições, eu quero me casar, doutor, mas não tenho condições de fazer agora uma decisão e essa decisão ficar definitiva. Ninguém está pedindo isso para uma família, até porque a família é um constante devir, sempre evoluciona. Né? A família está sempre em evolução. Então, os planejamentos não são estanques. Você faz um planejamento ou planos, mas você pode alterar. Já falei para vocês, no que tange ao patrimônio, é possível alterar regime de bens? Sim. Né? Está previsto no Código Civil, é possível você alterar regime de bens, porque talvez não foi a melhor escolha quando você constituiu união estável ou casou-se, né? No casamento civil. Bom, é possível você fazer outro tipo de planejamento com relação à educação de filhos? Sim, é sua liberdade, como diz a Constituição. É possível fazer algum outro planejamento de escolha do domicílio do casal. Então, está previsto no Código Civil. O casal, né, no casamento, escolhe o seu domicílio.
E, bom, aquele casal escolheu o domicílio na empresa comum que eles têm. Então, eles disseram, ó, o domicílio conjugal é a empresa comum, foi uma escolha do casal. Bom, vamos alterar agora. Alterem? Então, os planejamentos não são estanques, é preciso diálogos e proposições, e também lembrar, né, que parte do princípio dessa racionalidade, é isso que eu falo para os clientes, olha, você vai se casar, não só patrimônio, não só questão de filhos, você tem que construir com o seu eventual cônjuge lá, ou seu companheiro, que muitas vezes estão em um estado e querem casar, né? Vocês têm que construir umas metas de curto, médio e longo prazo. O que vocês planejam a curto prazo? É bom, a gente quer se casar e logo comprar uma casa, porque casando a gente vai pegar o financiamento no banco X que já está pré-aprovado. Bom, uma meta a curto prazo. O que você precisa fazer para isso? Qual é o melhor regime de bens para você escolher para fazer isso? Bom, você tem metas a médio prazo? Eu pergunto bem, médio prazo, então a nossa ideia é, quem sabe daqui a um ano morar na cidade X. Bom, então vocês têm que ter esse planejamento, né, de domicílio, de localização, né? Vocês vão investir no imóvel em Porto Alegre, vocês já têm que saber que vocês vão ter que dispor sobre esse imóvel, seja por venda ou locação, porque vocês têm um planejamento de morar em outra cidade. Então, assim a gente vai orientando, isso dá uma racionalidade às decisões, porque são pessoas na família. Eu não posso um dia decidir algo e no outro dia decidir outro, ainda mais se eu tenho um cônjuge com o qual compartilha comigo esses planos, e se eu tenho filhos pequenos. Daqui a pouco eu sou uma nômade, daqui a pouco eu troco 500 mil vezes o meu filho de colégio, e daqui a pouco eu não sei por que eu tenho que levar ele no psicólogo, ele não está tendo condições, né? Então, você tem que ter essa racionalidade, né? A constituição de família é realmente, né? Para algumas pessoas, deveria ser para todos, né? O plano de vida daquela pessoa, né? Mas e aí a professora está trabalhando com uma questão que seria eterna? Não. Como eu disse, o rompimento pode acontecer, mas talvez o planejamento possa levar até um rompimento menos traumático, né, do que uma falta de planejamento, do que realizar. Eu várias vezes, acredito que o professor Christian também, várias vezes recebi clientes que nem sabiam o regime de bens que tinha adotado. Que regime de bens? O que é isso? Eu fui lá e casei no civil, sim, mas eu não sabia o que é comunhão parcial, não me falaram nada lá no cartório, não sei, nem sabe. Foi lá e se casou, nem... Então, há necessidade desse planejamento familiar, né, porque onde tudo, nesse complexo de relações que eu falei, onde uma relação anda bem, a outra contamina com bem, a outra contamina com bem, a outra contamina com bem, as coisas vão indo melhor, tá? Bom, e aí vem a pergunta, como efetivar o planejamento familiar constitucional, chamei constitucional entre aspas, né, porque no sentido de que está previsto na Constituição, mas não é constitucional, né? Com famílias vulneráveis, aqui é o ponto, e aqui eu vou lembrar o que trouxe a professora Ana Paula ali no WhatsApp, também me impactou, né? Então, nós vamos impor aí medidas de contracepção, impor nas mais vulneráveis, né? Porque elas não sabem o que estão fazendo, porque elas não sabem o que estão decidindo, então vamos impor. É uma espécie de controle de natalidade? O que é isso aí, né? O Estado está impondo um controle de natalidade? Como é que é, né? Então, como efetivar esse planejamento familiar com famílias vulneráveis? Porque é muito bonito eu falar aqui nos meus clientes que procuram meu escritório, pagam minha consulta, ou têm uma subsistência. E as famílias vulneráveis? Famílias estão na pobreza ou abaixo da linha da pobreza. Bom, aí lembrar o que a Constituição disse, né? Olha o que a Constituição está dizendo aqui, né? Principalmente com relação aqui, ó, às crianças, dever da família, da sociedade e do Estado. Então, não adianta eu chegar e dizer que o dever é só do Estado. O Estado é que provê. Eu sou sociedade, é meu dever também. É meu dever, na medida do possível, na medida das minhas possibilidades, contribuir para auxiliar essas famílias vulneráveis. Então, como é que eu consigo efetivar esse planejamento nas famílias vulneráveis? Ações da sociedade, e a sociedade civil pode fazer muito, e faz muito, né? Eu conheço várias instituições pastorais ligadas à Igreja Católica, eu conheço associações de amigos meus, pais que têm associações, fazem muita coisa.
Eu conheço, então, uma associação que eles sustentam uma família cada mês. Eles sustentam a família, né? Então, pode muito a sociedade civil, né, por ações da sociedade, né, não só sustentar, mas também prover essas famílias um planejamento. Bom, você vai receber um auxílio aqui, ok, como é que você vai utilizar esse auxílio? Né? De que forma você vai fazer? Né? Procure colocar, então, agora que você está recebendo e botando comida na mesa, qual é o próximo passo, né? É ensinar suas famílias, coloque seu filho na escola, né? Não deixe invadir. Então, todo esse trabalho, né, é um trabalho que pode ser feito por ações da sociedade e políticas públicas que tangem ao Estado. Né? Então, por que eu trago esse tema aqui? Porque eu não poderia deixar de falar planejamento familiar sem falar nas famílias pobres do Brasil, que a gente mora no Brasil. Então, eu não posso fechar os olhos para isso, né? E colocar que política pública familiar exige, sim, dinheiro. É investimento. Eu não posso botar num orçamento público as ajudas, auxílios familiares numa simples despesa. É um investimento. Eu estou investindo em famílias. Não é uma despesa como uma mera despesa, que é, sei lá, pagar tantos X reais lá para um auxílio para um banco, ou pagar X reais lá para a construção de um grande prédio. Não é isso, é um investimento público investir em famílias. E é caro? Obviamente que é caro. Então, quando eu vi aquela questão que a professora Ana Paula trouxe, eu logo pensei, bom, o que é mais fácil para uma medida estatal ou para um agente estatal? Mais fácil, mais barato. É você fazer essa promoção de imposição de pré-concepções ou você fazer um programa amplo de reeducação, de auxílio àquelas mulheres, educação àquelas mulheres, de prover aquelas mulheres informação, de prover, por exemplo, as mulheres presas, né? Que tipo de auxílio psicológico está sendo dado? Nós sabemos que em presídios, por exemplo, aqui o Madre Pelletier em Porto Alegre, eu sei que tem auxílio, mas não sei se todos os presídios do Brasil têm. Então, você provê isso porque aquela mulher presa é uma mãe e se preocupa com o filho, e daqui a pouco não vê o filho, né? E daqui a pouco, numa saída lá, ela tem relação com o marido, porque está com saudade do marido, ou relação do namorado, etc. Como que eu vou fazer isso? Olha, em toda uma contracepção é que eu não vou ajudar, né? Então, isso exige o quê? Tempo, dinheiro, agentes públicos. Por isso que muitas vezes o Estado não compra essa ideia. Né? Eu digo isso porque a Defaz Rio Grande do Sul aqui é integrante da Frente Parlamentar de Políticas Públicas da Família aqui da Assembleia do Rio Grande do Sul. Tá? É uma frente parlamentar que existe, a Defaz trabalha, participa como uma entidade civil, tá? E nós fizemos várias proposições de cartilhas, né? Cartilhas de educação, fizemos proposições de ações em certos núcleos familiares urbanos, né? E ficou, né? Eu não tive mais nenhuma notícia, né? Porque é muito complicado, né? Muito complicado. Vem sempre aquele argumento do depende do orçamento, né? Então, quando, na verdade, existe uma questão de vontade política aí, né? Então, isso, né? Como efetivar o planejamento familiar condicional com famílias vulneráveis? Isso, ações da sociedade, políticas públicas, porque as famílias não vulneráveis, você tem meios mais eficazes para propor um planejamento familiar, seja pela advocacia, seja por campanhas, seja por cursos, como faz a professora Simone. Né? Então, aí você consegue atingir mais. O problema todo está nas famílias vulneráveis. Esse é o grande problema. E aí eu entro aqui no Código Civil, já vou me direcionando, estou tentando ser objetivo, me direcionando para o final. O Código Civil, no parágrafo 2º, 1565, ele repete, transcreve o parágrafo 7º lá do 226 da Constituição. Planejamento familiar é de livre decisão do casal, lembrando essa liberdade. E no 1513, né, é um artiguinho interessante, ainda que esteja lá regulamentado no casamento, obviamente que eu posso aplicar isso a qualquer família, monoparental, união estável, qualquer família, né? É defeso a qualquer pessoa de direito público ou privado interferir na comunhão de vida instituída pela família.
né? O princípio é da não interferência, né? O princípio é da autonomia da família. O princípio quer dizer, e o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: se um casal, né, ele no seu planejamento decide que não tem filhos, não queremos ter filho, a gente quer fazer aqui, é liberdade e ninguém pode interferir nessa comunhão de vida planejada e constituída por aquele casal. E se o casal quer ter 10 filhos, ninguém tem que interferir. Nem Facebook, e nem propaganda, e nem ninguém. Porque é a mesma liberdade do casal que decidiu não ter filho. Então, essa liberdade é a defendida pelo Código Civil. Você não pode interferir nessa comunhão de vida instituída pela família. Seja qual for o planejamento, né, que você está procurando estabelecer. Né? Então, o que a gente faz, então, quando a gente se depara com uma família? Aqui eu vou tratar das famílias não vulneráveis, que são as famílias que eu atendo como advogada, que vocês poderão atender, as famílias que aparecem no judiciário ali, em questões privadas, né? De que maneira nós podemos fazer? Olha, com esse atendimento, né? De propor. O que nós precisamos é de proposições para as famílias. Nenhuma medida de interferência. Proposições, propor, porque a liberdade vai ser da família. Mas aí, doutora, vai ver que o casal decide uma medida completamente errada, tu arranca os cabelos. Você propôs. A liberdade é deles. Se eles decidiram outro caminho, você propôs. O que nós não podemos deixar de fazer é omissão. Né? O único detalhe aqui é no que tange à questão de educação de filhos, né? Que aí esse limite da não interferência começa a entrar lá no 227 da Constituição, né? E começa a entrar nos direitos que a criança tem no ECA. Aí, realmente, em certas situações, envolvendo filhos menores ou crianças, aí você vai ter que interferir, né? Porque essa não é uma norma absoluta, né? Ela tem que estar sendo interpretada sistematicamente, num sistema, né? Com o 227 e com o próprio ECA. Né? Então, eu várias vezes, né, eu converso com clientes, eu sou aquela advogada chata, eu chego até a chamar a atenção da cliente, ou do cliente, né? E digo, olha, tu não está ajudando teu filho assim, né? Então, de certa forma, eu estou interferindo, mas, de certa forma, se eu considero que o conselho que eu estou dando realmente é um conselho que preserva o direito da criança e do adolescente, eu vou falar, né? Eu vou interferir. Se eu estou vendo que tem uma violência iminente, eu vou interferir nessa liberdade de família. Se eu estou vendo que existe uma situação horrorosa de abuso, etc., eu vou interferir. Porque aí eu estou lidando com outros direitos. Estou lidando com direitos daquela pessoa, né, membro da família, que pode ser os filhos, pode ser a mulher, no caso da violência doméstica, pode ser o homem, por exemplo, se ele é uma pessoa vulnerável. Né? Muitas vezes a gente não vê casos assim, mas eu soube de um caso, acho que eu já contei aqui, não me lembro. Não contei em sala de aula. Que um caso do antigo escritório lá que eu trabalhava, né? Era um caso assim, que eu não trabalhei, a minha chefe lá trabalhou, mas o caso era o seguinte, a esposa cansou do casamento e tal, achei que era uma questão normal. Depois eu fui saber que porque o marido entrou em depressão, ela não aguentou. Né? E o marido ficou em depressão. Continuou lá, tipo, se vira, né? E aqui eu não vou julgar, né? Porque eu concordo com quem diz, né? Olha, é melhor do que ficar lá e descontente, olha, ela tem a liberdade. Não estou julgando. O que eu estou querendo olhar para a pessoa que é vulnerável, ele está vulnerável, é vulnerável. Né? Então, como é que eu vou lidar com isso? Eu posso interferir, não posso interferir? São questões difíceis. São questões difíceis. O que na regra diz é defeso não interferir. Mas em questões que envolvem essas zonas grises aí, né? Então eu tenho que, de alguma forma, tomar uma decisão. E se tiver que interferir, daqui a pouco vou ter que interferir. Né? Então não é uma regra absoluta. Eu tenho que conjugar com outros direitos. E aqui eu entro nas legislações específicas e já estou terminando, tá? Essa é uma lei específica, é a lei base que nós temos de planejamento familiar, que é a 9263 de 96,
que no artigo 2º, né, define um planejamento familiar, conjunto de ações de regulação, de fecundidade, aqui fala muito em fecundidade, que poderia ser muito mais amplo, né, regulação de assistência, né, depois ele vai falando da assistência, mas aqui acho que poderia ser mais amplo, né, fala em prole ainda, é um termo antigo, né, mas aqui o artigo 3º ele estabelece algo importante que existe até hoje, né? A função do SUS, né? Que não é apenas para atendimento médico, consulta médica, internação hospitalar. O SUS tem uma rede de saúde que age nessas famílias vulneráveis, né? E também pode auxiliar para um planejamento sadio familiar. Por exemplo, assistência à concepção, isso é muito importante. Né? Assistência à contracepção, que foi o que a Ana colocou, né? Bom, faz uma assistência de contracepção para aquela mulher, né? E não chega impondo. Atendimento pré-natal, importantíssimo, importantíssimo. Atendimento pré-natal daquela mulher que, de repente, é uma mulher que não sabe nada de gravidez e é pobre e mal come. Bom, você tem a rede de saúde, que aí aquele médico, aquela assistente social e até aquele psicólogo que é uma rede, podem auxiliar aquela mulher, né, a ter uma gravidez sadia. Nasce o bebê, é um grave problema, porque aí a assistência termina, ela volta para casa e volta a morrer de fome, quem sabe o bebê morrer de fome. Por isso que é uma questão que tem que ser prioridade no Estado, né? Então, teria que ter um acompanhamento pós-nascimento, que às vezes não existe, né? Mas, pelo menos, esse acompanhamento no âmbito do SUS existe, né? E é importantíssimo. E foi garantido por essa lei, né? O parágrafo único do artigo 3º. O 4º, o 5º e o 6º falam também de ações de planejamento familiar, e o 6º ali fala algo importante, que já está lá na Constituição, que são ações de planejamento familiar por instituições públicas e privadas, né? Dando aqui a liberdade da sociedade civil de estabelecer associações, ONGs, instituições que possam contribuir com o planejamento familiar dessas famílias vulneráveis, né? Uma ação social direta, né? Direta sobre essas famílias que precisam ser amparadas. Tem famílias que realmente precisam de amparo e a gente precisa fornecer esse amparo porque é base da sociedade. A sociedade não é feita só por nós, que temos dinheiro, que a gente pode prover o melhor para os nossos filhos, graças a Deus. Também é feita pelas famílias que estão passando fome, pelas famílias que ficaram sem emprego em razão da Covid, né? Então, por todas essas famílias são a sociedade, né? E aí tem projetos de lei que eu consegui reunir aí, um projeto de lei de 2016, que é muito debatido, que autoriza mulheres a realizar a esterilização voluntária após o parto ou aborto legal, desde que o pedido seja feito pela paciente com 30 dias de antecedência, né? A ligadura de trompas, né? Então, sempre assim, o que a gente tem visto em projetos de lei, em termos de planejamento familiar, sempre é no sentido da fecundidade, né? Quando, na verdade, o que eu penso é que a gente deveria ter também mais projetos de lei e orçamentos para assistência social, né? Acho que a assistência social deveria ser melhor provida, né, do que medidas ali de contracepção, fecundidade e etc. Né? E que o homem também possa optar pela vasectomia. Né? O projeto de lei 411 de 2020 já é mais recente, que inclui o planejamento familiar entre as diretrizes para formulação de políticas de atenção à saúde do jovem, para evitar a questão da gravidez precoce. Né? Então, isso também é uma questão de planejamento familiar importante, porque uma gravidez precoce não interfere só na pessoa da gestante, na adolescente gestante, mas em toda a família. Né? Porque daqui a pouco aquele nenê nasce, aquela avó vai saber que é ela que vai ficar com o nenê, que é ela que vai criar. É uma realidade que sempre acontece. Eu trabalhei em Sajug, eu via isso direto. Né? Aparecia sempre a avó com o nenê dizendo, porque o namorado da minha filha não paga alimentos, só que ela que estava lá com o nenê, né? Porque a filha tem que trabalhar, porque a filha tem que prover. Né? Então, esse tipo de situação tem que entrar também em planos de planejamento familiar, né? Nesses planos de planejamento familiar,
E aí entra o projeto de lei 411, que está trabalhando essa questão, né, de formas de prevenção da gravidez, né? E fala, então, da inicialização sexual precoce. Isso aqui está sendo bem discutido, porque entra também questão de tomada de decisão de relação sexual, etc., que poderia interferir na liberdade do adolescente. Tem toda uma questão sendo discutida aí, mas é um projeto de lei aí, né, de planejamento familiar. O 4515, que no Senado ganhou o número 390/2021, desse ano, né, reduz de 25 para 20 anos a idade mínima para que brasileiros, homens e mulheres, optem pela esterilização voluntária. Né? Então, modifica a idade e acaba com a exigência de o interessado ter pelo menos 2 filhos vivos, que é uma exigência que existe para fazer essa esterilização. Ou seja, a tentativa aqui é ampliar a questão da esterilização por vontade da pessoa. Né? Bom, como é que uma pessoa vulnerável vai ter essa vontade? Isso eu não sei. Talvez ela nem saiba o que é esterilização, talvez isso seja proposto para ela e ela ache bom e não sabe. Não sei como vai ser feito. Mas esse projeto de lei está ganhando força. Tá? Eu creio que vai ser aprovado. Tá? Eu creio que vai ser aprovado porque ele tem muita força, esse projeto de lei. E aqui, por último, eu queria compartilhar um projeto de lei aqui da Assembleia Legislativa, outubro do ano passado, foi aprovado pela Comissão Legislativa de Saúde, é de autoria do deputado Tiago Duarte, que foi professor homenageado meu lá, da minha turma, da professora Ana, nós somos colegas, foi professor homenageado lá da formatura, né, professor de medicina legal. Então, ele é autor desse projeto de lei, que prevê um planejamento familiar específico para o Rio Grande do Sul. É quase que uma complementação da lei geral, adequada aqui ao Rio Grande do Sul, de forma a comprometer o Estado do Rio Grande do Sul a fazer políticas públicas e até de assistência social para as famílias gaúchas. É interessante pensar nos projetos estaduais e municipais também na sua competência, porque como as famílias são diversificadas, muitas vezes você tem uma realidade aqui no Rio Grande do Sul que é diferente da realidade no Distrito Federal, diferente da realidade em Pernambuco, e essas legislações estaduais podem vir a ajudar, né, essa questão do planejamento. Então, eu preparei isso, né? Desculpem não ter entrado nas questões que a professora Simone achou que eu ia entrar, mas eu me empolguei na questão das famílias vulneráveis, que é algo que eu me preocupo muito, muito, muito mesmo, porque parece que certas famílias não têm saída, não tem por onde acudir, não tem por onde ir, né? Então, eu na época do Stajug, certa vez eu escutei de uma mãe assim, que ela gostava de ir no hospital, levar o filho doente, que no hospital era bem tratada. É horrível tu ouvir isso de uma pessoa. Então, porque no hospital é que tem a rede de saúde, parece que fora disso não tem. Então, realmente, assim, a gente fica pensando, né, nessa questão das famílias vulneráveis. Então, eu fico à disposição, eu vou agora compartilhar com vocês os slides ali no chat, né? Fico à disposição de vocês aí para qualquer crítica, né, e colocação. Agradeço muito aí o espaço que me foi dado. Professora Roberta, que maravilha ouvir, que fala humanitária, solidária. Estou encantado aqui, realmente um enfoque que eu não achei que nós tivéssemos aqui hoje. Então, é emocionante, na verdade, escutar essa tua preocupação, né, que é uma preocupação que deveria ser de todos nós e do poder público, né, e, no entanto, não tem sido. Ana, eu não sei se nós temos... eu não quero falar muito, não, já falei demais, se os alunos querem fazer alguma consideração. A Marla escreveu um monte aqui também, a Fernanda, a Renata, enfim, fique à vontade, é um grupo de estudos, né, para que todos participem. Ana, por favor. Christian, se você puder olhar o bate-papo para mim, porque realmente eu estou aqui meio limitada hoje, estou numa situação um pouco difícil. Não, tranquilo. A gente não tem participações, não tem perguntas diretas, mas a Marla colocou algumas coisas aqui relacionadas à Covid, então fique à vontade, se quiserem falar um pouquinho, né, para que não fique tão fechado aqui no grupo que já está se manifestando mais. Os demais também, a gente está com um número... Eu acho que é o grupo de pesquisa que mais tem participações, provavelmente.
de alunos. Então, vamos lá, gente. A gente está aqui para, né, aproveita a oportunidade de estar, a professora Roberta está aqui para pedir a palavra, né? Não existe comentário inútil, não existe comentário que não possa ser aproveitado. Por favor, quem aí? Vamos lá, chat. Era a Roberta colocando aqui o... Roberta, assim, né, deixa eu começar então, já que os colegas estão um pouco tímidos, também, né, eu não os culpo por estarem tímidos diante dessa torrente de conhecimento e informações, né, mas enfim, sobre o planejamento familiar, me parece, né, que assim, os dispositivos constitucionais, esses dispositivos um pouco mais antigos, diziam muito respeito às questões da filiação, né, ao número de filhos e né? No entanto, tu nota e tu traz essa transformação da própria extensão do termo, né? O próprio escopo do termo mudou, né? Porque eu lembro na década de 70 se falava em planejamento familiar, em tentar limitar, né? Quer dizer, eu me lembro assim, eu li, né, a respeito da década de 70 em que houve um momento em que o governo pensou em limitar, né, o número de filhos, enfim. Tu acha que se chegaria tão longe, né? Isso é algo que tem que voltar a ser discutido? Tu acha que não? Dizem que a partir do ano 2100 a população brasileira pode começar a diminuir naturalmente. Não, será que não é tão longe? A gente não está muito longe disso, né? Enfim, o teu comentário a respeito disso, né? Dessa possibilidade de até se voltar a uma discussão tradicional do planejamento familiar. É muito boa a tua questão, né, professor? Que, assim, se eu olhar para a minha realidade, a Ana Paula sabe disso, né? A realidade do Rio Grande do Sul, o crescimento é negativo aqui. Aqui é o estado em que, inclusive, tem mais idosos. Por isso a preocupação do governador aqui em vacinar os idosos e etc., porque aqui o crescimento é negativo. Tá? Aqui nós temos realmente aqui digamos, está se desenvolvendo uma cultura de não ter filho. Dentro dessa liberdade. O que isso pode ocasionar? É difícil você colocar questões, né, do que poderia ocasionar, né? Talvez possa chegar num futuro próximo aí que o próprio Estado faça benefícios para terem filhos, pode ser, está muito incógnita ainda, mas o fato é esse, aqui o crescimento é negativo. O que leva outros estados brasileiros a terem, por exemplo, famílias numerosas, etc.? Isso demandaria, antes de qualquer medida legislativa ou governamental de planejamento do número de filhos, demandaria uma ampla pesquisa, inclusive de censo, né, do comportamento dessas famílias em cada estado e municípios, etc., e, né, o número de filhos, porque daqui a pouco a gente pode achar assim, eu já ouvi pessoas dizendo assim, porque as famílias humildes têm um bando de filho e tal. Bom, aqui no Rio Grande do Sul eu consigo identificar várias famílias humildes que têm 2 filhos só, ou 3 filhos, entende? Então, que medida é essa? Você tem que ter dados, né? Então, acredito que para ter uma medida legislativa, governamental, a título de política pública, a respeito da questão da natalidade ou limite de filhos, você tem que ter os dados primeiro. Isso é algo que eu vejo que a gente está muito longe de ter esses dados apurados. A gente tem o censo. Tantas famílias têm até tantos filhos, mas, de repente, de forma regional, nós não temos. Né? Bom, e o segundo ponto, sempre quando você tem uma medida, aí a minha opinião pessoal, subjetiva, sempre você tem uma medida de limitação de número de filhos, você tem que fazer uma prospecção de futuro. Quer dizer, essa sua medida vai ter consequências no futuro. Então, você tem que fazer, é isso mesmo que o Estado quer, é isso mesmo que o país quer, é isso mesmo que se quer, né? Chegar nessa perspectiva de futuro, né? Então, creio que demandaria um amplo debate. Se fosse numa Câmara dos Deputados, uma Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, teria que ter uma audiência pública com ampla participação para verificar isso, mas eu não abro mão dos dados, eu sou muito dos dados, né? Não abro mão dos dados, teria que se fazer um raio-x das famílias no Brasil para se chegar a uma medida assim, né? Então, isso é o que eu penso. Um outro ponto que tu colocaste, eu achei muito interessante, Roberta, e aí eu me vi na tua fala, né? Esse enfrentamento, entre aspas, dos clientes, né? Dos clientes que chegam para nós já com soluções mágicas que foram tomadas, medidas assodadas, né? Eu acho que durante muito tempo se vendeu
uma ideia, não sei se a Ana concorda comigo, de que o brasileiro sempre dá um jeitinho, né? E o nosso jeitinho é muito desajeitado, né, Roberta? Quantas vezes? Não, eu estou me separando da minha esposa e nós temos 2 imóveis. Ah, vocês têm 2 imóveis? Um está no nome do meu pai e outro no nome da mãe dela. Então, vocês não têm 2 imóveis. Vocês não, mas a gente pagou. Eu tenho um recibo particular num pacote de pão. Tu não tem nada. Né? Então, assim, como esse jeitinho, essa ideia de que nós sabemos improvisar, como nós sabemos sempre sair por cima, como isso é prejudicial para a sociedade brasileira, que, na verdade, está se enxergando agora no espelho, nesse cenário pandêmico, como uma sociedade desajeitada, atabalhoada, né, que mete os pés pelas mãos, que erra. E não estou dizendo que eu estou fora desse contexto, não, dizendo que também nós cometemos nossos erros, mas como isso tem que ser ajustado de modo que, acho, né, uma zerada geral. Olha, não somos perfeitos, não somos mágicos, não somos. O samba não é a solução, a malemolência, né, não é um traço distintivo. Como isso talvez tenha que ser levado para as escolas. Né? Eu digo, eu já falei em palestra, o direito de família nas escolas, o ECA nas escolas, essas matérias, né, são muito melhores do que química e física, provavelmente. Né? Eu tinha trauma com esses temas todos, então é uma substituição, né, novas matrizes, né, novas formas de pensar a nossa sociedade, que é o que tu falou. E a gente enfrenta isso todo dia. As soluções mágicas que chegam para nós geralmente são ilícitos. Não, tinha uma procuração, meu pai já morreu e eu usei a procuração. Podia, doutor? Não podia. Não podia usar a procuração, podia fazer isso. Né? Tu cometeu um pequeno... Eu comprei o bem, mas já coloquei em nome da minha filha. Isso pode, né? Não pode. Então, e eu não sei de onde que saem essas soluções mágicas que vão se repetindo, vão se perpetrando, vão se perpetuando, na verdade, né? E nós temos que apagar incêndios depois, que muitas vezes já saíram fora do controle. Né? A cidade está toda em chamas, eu estou com uma canequinha de água para tentar apagar ali uma situação. Né? Então, uma coisa que eu faço aqui, Roberto, eu queria te ouvir, também outros advogados que estejam aqui, eu não dou a pílula na reunião. Né? O que a senhora fez está errado, o que o senhor fez aqui não tem solução. Isso aqui transitou em julgado. Eu fiz um acordo, mas me arrependi. Mas tu fez. Mas o advogado na hora falou que era bom. Mas aí era bom, tu assinou, tu podia ter te recusado. Eu não sabia que eu podia ir contra o meu advogado. Pois é, não te deram essa informação. Mas tu pode. Então, como resolver isso? Né? Como é que tu faz aí no teu... Imagina que tu faça a mesma coisa, que é dizer não mesmo, isso aqui não tem jeito, não vender sonhos vãos, né? Sonhos vazios. Queria te ouvir sobre isso também. Eu vou falar assim, rapidinho, porque eu recebi uma notificação aqui, tem um aluno que já entrou em sala virtual. Tu tá também. Não, eu vou deixar esperando. Traz ele para cá. Passa o nosso link. Eu entro daqui a pouco. Professor, é bem assim, né? Então, a realidade do escritório, né? Então, eu já atendi uma pessoa, uma cliente, né? Foi muito engraçado que ela queria dissolver a união estável, a gente dissolveu, ainda bem que foi por acordo, né? Ela disse assim, não é que a gente fez uma união estável, é que a gente já era casado. Aí a gente se divorciou porque ele disse que eu tinha que me divorciar porque ele tinha uma questão de dívida lá. Eu nem quis saber, Christian, eu nem quis saber desse passado, ela me contou. Sim. E ela disse, mas a gente se divorciou e continuou junto. Então, aí, agora a gente quer se separar. Né? Então, é isso que tu falaste, né? O jeitinho. Então vou me divorciar, como se fosse, eu vou me divorciar para levar. Não, mas a gente vai continuar junto. Então tá bom. Então vamos. É bem o que tu disseste. É bem assim, tá? E ao mesmo tempo, né? É muito bom você receber um bom cliente que vê que foi um cliente preparado ou uma cliente preparada e que lamentavelmente aconteceu também, né? Não deu uma questão afetiva, acabou se divorciando, mas é preparada também, preparado da outra parte, né? Tem seu regime de bens, sabem os bens que vão partilhar, daqui a pouco a briga é a questão dos filhos, né? E isso variavelmente acontece, né? Infelizmente, mas também tem esse lado, né? Que realmente por uma questão de afeto chegar ao conflito, etc. Mas o que na verdade eu penso que a gente tem que, e é nossa parte como advogados e também a OAB em geral, por meio das comissões de direito de família, né, é exatamente começar a colocar essa mentalidade até entre os colegas
desse direito preventivo de família, né? Procurar assim, sempre as prevenções, estimular as pessoas a procurar o profissional, procurar o advogado, quando for tomar uma decisão patrimonial, né? Antes de tomar a decisão, né? Justamente para a gente poder evitar esse tipo de conflito maior ali depois. Então, acho que cabe também um pouco de propaganda aí. Né? Acho que cabe um pouquinho também Por que de não, propaganda, né? De proposição, né? Para estimular essa cultura entre as pessoas. Perfeito. É isso. Gente, olha, Ana, vou passar de volta para a Ana. A gente podia fazer um curso de verão, Advocacia Preventiva em Direito de Família. Eu acho que ia bombar na faculdade. Né? Vamos lá. Eu vou dar uma última aqui, Aninha, uma última. A cliente me chamou uma vez para fazer uma análise, Roberto, de um contrato de compra e venda de um imóvel. Quando eu cheguei na reunião, ela já havia assinado. O que eu estou fazendo aqui nessa reunião? Eu achei que não tinha problema. O senhor pode ler agora? Não, a senhora já assinou. O nome dela estava errado. A senhora percebeu que nem o seu nome está correto? Eu não tinha visto, sorte sua. Aí rasgamos o contrato, mandou fazer outro, eu fui ler antes dela assinar. Então é isso, esse é o jeitinho, é a malemolência, é o sambinha, é a cachaçinha, e nós vamos nessa para o fundo do poço. Eu sei que a Roberta tem que sair, mas enquanto vocês falavam, Christian, tu e a Roberta, eu comecei a pensar em algumas situações que eu vivenciei recentemente, envolvendo algumas famílias vulneráveis, em que as pessoas, procurando pessoas para trabalhar na minha casa, né? Inclusive agora, no período da pandemia, eu vi pessoas que me disseram, olha, eu só quero trabalhar como diarista, não quero carteira assinada, porque o meu filho recebe BPC, né? Então, um pouco esse jeitinho brasileiro, com uma certa também planejamento familiar, né, Roberta, das famílias vulneráveis. Sim. Porque ela não está pensando que ela também está abrindo mão dos direitos trabalhistas dela, da previdência dela, até se separar do marido, né? Ela fica extremamente vulnerável. E outras pessoas que até depois que eu fiz entrevista, ia começar na minha casa, daí mandou uma mensagem dizendo que não ia mais começar porque ia buscar um auxílio, estava esperando o novo auxílio emergencial, então abriu mão. E até, às vezes, então eu estava pensando aqui, depois da fala da Roberta e do Christian, às vezes até esse gerenciamento das próprias ações de políticas públicas, né, de forma a preverem o seu futuro, né, e claro, né, eu acho que o pressuposto para tudo isso, planejamento familiar, para ter filhos, para não ter filhos, e para pensar o futuro, regularizar a união estável também, porque é muito essa coisa, né? O meu marido, a minha mulher, e vive uma união estável, informal, completamente informal, sem prova nenhuma, né? Passa muito pelo direito à informação, né? Que, segundo o Jorge Miranda, tem uma citação do Jorge Miranda que diz que o direito à informação é um dos principais direitos fundamentais, porque sem saber que eu tenho direito, se eu não sei que eu tenho direito de ir e vir, como é que eu vou saber que eu vou usufruir do direito de ir e vir? Então, o direito à informação, seja para onde for, é um dos principais direitos fundamentais até em relação ao planejamento familiar, né? E não só as famílias vulneráveis, como também as famílias não tão vulneráveis, mas que não são da área jurídica e que, às vezes, não sabem nem qual é o regime de bens que casou, né? Por uma falta de interesse na época. Perfeito, mas, enfim, acho que foi ótimo o nosso grupo de hoje. Agradeço a todos vocês, especialmente a Roberta, a professora Simone e o professor Christian, que hoje eu tive aqui uma situação um tanto quanto improvisada aqui, mas aprendi muito hoje. E vamos, né, seguindo em frente, então. Obrigada a todos. Eu devolvo a palavra para ti, Christian. Eu queria só agradecer, claro, a Simone aqui já nos deixou, agradecer sempre a Roberta, participação obrigatória em qualquer reunião, né? Ela tem que estar aqui, senão não é a mesma coisa. Os alunos que participaram também, os comentários da Marla, a Fernanda também que pediu a palavra e outros aqui, e fomentar a participação mesmo dos alunos, né? O grupo é para vocês, o grupo né, nós estamos aqui roubando horas de convívio, de família, de amigos e tudo mais, sobretudo da família nesse momento, e vocês leiam os textos antes, preparem-se, tirem dúvidas, participem, coloquem sua opinião. Nenhuma opinião é desconsiderável, nenhuma opinião. O aluno tem mania de pedir desculpa, né? De falar, eu queria pedir desculpa. Não tem que pedir desculpa, coisa nenhuma, né, pessoal? Vocês já estão num nível tal que qualquer comentário é interessante, qualquer comentário é relevante, né? Nós também não nascemos prontos aqui, nós ainda não estamos prontos, na verdade, né? Então está todo mundo em constante aprendizado, em constante evolução, certo? Então participem, né? E o próximo encontro, Ana, ficou marcado para... 27. 27 de maio. 27 de maio. Pronto, Pronto, maravilha então, gente. Eu estou encerrando, Roberta, muito obrigado. Você vai fazer uma última palavra, não? Então tá ótimo.
Fala, Obrigada. Roberta. Valeu, gente. Boa noite a todos, então. Tchau. Tudo de bom. Até o nosso próximo encontro. Ana, até Tá. mais. Boa noite a Até todos. mais. Tchau, tchau. Tchau.